Muito boa noite para uns, bom dia para outros que estão presentes na live agora ao vivo e outros que vão estar com exclusividade. Hoje eu não vou atender o pedido de ninguém, mas vou atender o pedido de uma classe de pessoas que por lei elas deveriam ser muito valorizadas. E eu vou ensinar para vocês dentro da lei, por que os professores da rede pública e privada e todos os profissionais da área de ensino, eles têm que ser valorizados. Presta bem atenção. Todo bom profissional, ele, antes de eu começar aqui, ele da área da educação mesmo, da área da advocacia, da área do judiciário, da área da engenharia, do jornalismo, enfim. Todo mundo que aprendeu a ler, aprendeu a escrever um dia, quem é doutor hoje já está próximo de ser doutor ou doutora, ou ter um grau de escolaridade bom, um dia passou na mão de um professor de rede pública ou privada ou no profissional da rede de ensino, entendeu? Desde a pré-escola até a faculdade. Vamos lá então e vocês vão entender melhor. No artigo 206 da Constituição Federal de 1988, refere-se à valorização dos profissionais de ensino. Como eu já falei aqui, vale salientar que a Constituição cuida preponderante dos profissionais de ensino, do ensino público. O que seria o significado de preponderante? Que tem mais peso, importância, influência ou força. Foi o que eu falei lá no começo. Toda pessoa que é um doutor ou uma doutora hoje, tem doutorado, tem mestrado, tem um nível superior, é servidor público, a pessoa sabe ler, sabe escrever, por mais que ela já nasceu com inteligência, mas ela teve que aprender isso porque ela teve uma influência de peso. Ela teve uma importância de peso, ela teve uma força, vamos dizer assim, dominante. De quem? De um professor que desde a escola classe, ou desde o jardim, depois no ensino fundamental, como eu já falei, no ensino médio e no ensino superior, ensinou a pessoa a ler, ensinou os alunos a escrever, ensinou a pessoa a sair capacitado para o mercado de trabalho ou capacitada. Então é por isso que eu falo para vocês que antes de criticar o profissional da área da educação ou da rede de ensino, eu estou falando da rede pública, mas é da rede privada também. Gente, lembra disso, que o professor ele foi tão preponderante, ele teve um peso tão grande, uma importância, uma influência de grande força na sua vida para você ser o que é hoje. Para você tirar a habilitação, não teve um instrutor, o instrutor é uma pessoa que ensina. Também é como se fosse um professor, entendeu? Quando tu vai fazer um cursinho preparatório para concurso, alguém ali tá te dando aqueles cursinhos preparatórios, é um professor que tá te capacitando. Então ele tem um peso, tem uma importância. Então hoje você não é doutor, não é doutora, ou se você terminou só o ensino médio, ou se formou e etc., porque teve uma influência, teve um peso grande, teve uma força tão enorme, impactante, sabe de quem? Como eu falei aqui, dos profissionais da área do ensino público. Quando a pessoa só estudou em escola pública ou faculdade, foi na rede pública também. Mas na rede privada também, aqueles que ensinam. Outro lado importante, que não se refere um inciso aos professores, somente aos professores, mas aos profissionais de ensino, como eu falei. O professor ensina, o instrutor ensina, o coordenador dentro da escola ensina, mas não fala só dos professores, mas os professores têm um peso grande nisso sim. Porque todo mundo que é educador, todo mundo que é ensinador, entendeu? Todo mundo que instrui, que aconselha, que dá diretriz, pode ter certeza por que for. Um professor de reforço escolar é um professor do seu curso que tu fez, de inglês, de leis, um curso normal, uma graduação, uma faculdade.
um professor estava lá, tinha alguém te instruindo. Então valorize essa categoria. Ah, tem pessoa que fala, não tem professor bom, é a minoria, mas a maioria dos professores, eu não vou falar que as outras áreas não são importantes. Todas as áreas são importantes na sociedade, mas a educação ela é top. Ela tá aqui. Os professores têm que ser tirados de chapéu para eles. Porque tudo que nós sabemos, aprendemos, foi com a vida, foi. Mas os educadores de ensino de rede pública e privada e os professores, eles, além de fazer bons profissionais, fazem com que sejamos bons cidadãos, com comportamentos, com conduta de classe, de ética e etc. E para concluir aqui, ó, se você ler lá, eu não vou falar tudo porque senão tomo tempo, no artigo 67 da Lei 9.394 do ano de 1996, a LDB. O que significa LDB? Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ou seja, educação do país. O ingresso exclusivamente para concurso de provas e títulos, aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado esse fim, o piso salarial. Agora que eu me refiro aos legisladores. Não estou falando que as outras classes da segurança pública, da saúde não merecem aumento, merece também. Mas por que aqui no Distrito Federal, 7 anos para 8 já que o piso salarial do professor está congelado? Congelado é que não tem aumento, que não tem uma remuneração. E para o professor dar uma boa aula, ele tem que ser valorizado. Ele tem que ser valorizado como? Tem que ter investimento. Olhar para os alunos, para os aprendizes, sim. Que eles têm que ter um ambiente agradável, um espaço digno, mais escolas, mais locais de ensino, sim. Mas para os professores dar uma boa aula, eles têm que ser valorizados. O professor tem que ser colocado lá em cima, o educador, aquele que é da rede de ensino pública ou privada, ele tem que ter um valor maior. Estou falando especificamente da rede pública agora. Os professores que trabalham para o Estado, qual o valor que seria? Quer que o professor dê uma boa aula? Vamos dar um exemplo, pandemia. Teve aí aula por home office, aula por live. Cadê os computadores nas escolas para os professores trabalhar melhor, dar uma aula por plataforma? E aí? Muitos professores daqui de Brasília, eu estou falando porque eu conheço muitos, e eu sou professor de leis, inclusive. Mas eu não estou falando de mim, estou falando daqueles da Secretaria de Educação Pública agora. Quando eles, na pandemia, deram aula, pagaram a internet do bolso deles, usaram o computador deles. Isso é uma vergonha para essa classe que tem que ser valorizada. Sabe por quê? A pessoa só trabalha bem quando o trabalho dela é valorizado. O professor está anos, mas ele tem aumento, ele tem estrutura para trabalhar, ele tem equipamento para trabalhar, para dar um ensino melhor. Por que eu estou falando isso? Porque eu e você, todo mundo que somos alguma coisa, se hoje eu falo bem, eu entendo de leis, eu sou comunicador, porque quando eu estava fazendo meus cursos, eu estava dentro da faculdade, teve um professor que me ensinou. Tem pessoa que fala, Deus já te deu essa inteligência. Sim, me deu, mas para aperfeiçoar, para me melhorar, evoluir, teve um impacto, uma força grande, preponderante de um educador de ensino da rede pública e privada. Eu estudei escola pública do jardim de infância até o ensino médio. Agora, minhas faculdades, no caso, foi particular, rede privada. Mas eu passei na mão de professores que me ensinaram, que me capacitaram. Então, a eleição está chegando aí. Políticos, legisladores, vamos valorizar os professores. E antes de você que está me assistindo querer falar mal de um professor, lembra, se você sabe ler, se você sabe escrever, se você sabe dirigir, se você é letrado, se você tem um curso bom, se você ganhou teu espaço no mercado de trabalho tão competitivo, porque teve um professor, uma professora, um educador ou um educador, um instrutor ou uma instrutora de uma rede de ensino público ou privada, que um dia te ajudou, te ensinou, te orientou, te aconselhou e teve um impacto grande pro teu sucesso.
Essa é a aula de hoje por 100% nas leis, a leis da valorização do professor. Valeu, Brasil. Até a próxima. Tchau, tchau.